Muito bem, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre as características clínicas da dermatite atópica, que é um ponto absolutamente fundamental da aula de hoje, tá? Tem que entender essa parte clínica, que ela é extremamente relevante. Por que ela é relevante, professor? Tá lá no comecinho do slide, né? Porque o diagnóstico da atopia é um diagnóstico fundamentalmente clínico. Pessoal, não existe um exame de atopia. Vou fazer um exame para diagnosticar atopia. Isso não existe, tá? O diagnóstico é fundamentalmente clínico. Daí a importância de você conhecer profundamente as características clínicas possíveis dentro da dermatite atópica, tá joia? O diagnóstico é feito, então, além das características próprias da doença, pela exclusão de outras doenças, exclusão de outros diagnósticos que podem causar sinais clínicos semelhantes e, principalmente, guardem isso, a resposta terapêutica é absolutamente fundamental. Então, não apenas ter as características, excluir outras doenças, mas uma resposta, no mínimo, favorável ao tratamento deve ser observada para isso dar mais consistência ao diagnóstico. Portanto, pessoal, dizemos que o diagnóstico da dermatite atópica é feito pelo conjunto da obra. A gente tem vários elementos que, em conjunto, determinam o diagnóstico. Perfeito? Então, na verdade, é uma construção que você vai fazendo ao longo de consulta e retornos, tá? É improvável que você firme um diagnóstico de atopia numa primeira avaliação do teu paciente. Tá? Você pode ter uma forte suspeita, mas em geral o diagnóstico ele vem com o acompanhamento clínico desse paciente. Portanto, eu sempre digo para o tutor, para os meus alunos, falando de atopia, a gente tem que ter tempo e paciência para poder trabalhar o paciente. Isso é absolutamente fundamental. Tá joia, pessoal? Vamos em frente, então. Do ponto de vista epidemiológico, é uma doença que tem seu pico de prevalência entre 6 meses e 3 anos de idade. Professor, então um animal muito jovem não pode ter atopia. Ele pode, mas é pouco usual que a atopia se apresente antes dos 6 meses de idade. Um animal acima de 3 anos pode desenvolver atopia? Pode, pessoal, já tem de animal com 10 anos, 11 anos com atopia. Pode, mas não é o esperado da maior parte dos casos. Então, o pico de prevalência é, em geral, que a primeira manifestação de prurido ocorra nesta faixa etária, tá? Mas lembrando que isto não é uma regra absoluta. Em relação às raças, existem algumas raças que parecem ser predispostas e que ainda podem desenvolver uma doença clínica mais grave, mais relevante. Mas sendo bem prático, pessoal, qualquer animal, qualquer cão sobre a face da Terra pode desenvolver atopia. Tá? Então, a gente sabe, como eu disse anteriormente, que algumas raças parecem ter uma doença mais grave, como por exemplo o West, né, que a gente costuma dizer que um West com atopia é um verdadeiro pesadelo para um dermatologista. É super difícil de controlar. Mas, de maneira geral, qualquer animal pode apresentar essa doença. Com raça, raça ruim, sem raça, do jeito que você quiser. Tá bom? Histórico é a parte mais importante do diagnóstico, tá? Tem que saber conduzir essa anamnese, conduzir esse histórico para poder captar as informações que são relevantes, tá? É muito comum que a gente atenda, principalmente em serviços de referência, né, que a gente recebe animais referenciados de colega, que já passaram muitas vezes por vários colegas veterinários, que a gente receba animais que têm um histórico longo, né? Muitas vezes meses, anos de desenvolvimento da enfermidade antes de passar pelo nosso atendimento. E frequentemente esses históricos, além de longos, podem ser confusos, principalmente se o tutor não souber colocar do ponto de vista cronológico, né? Como que a doença evoluiu, como que ela surgiu e como ela evoluiu. Por isso que eu sempre gosto de tentar ordenar cronologicamente a enfermidade. Então eu sempre pergunto para o tutor, quando exatamente que o problema começou, até quando que o animal é perfeitamente normal, que não tinha problema nenhum, que era saudável, e exatamente quando que o primeiro problema apareceu. Qual que era o primeiro problema e como que isso evoluiu ao longo do tempo. E aí você vai destrinchando o histórico de acordo com as respostas que o tutor for lhe fornecendo, tá? O prurido, como eu disse, é absolutamente fundamental, ele tem que existir em menor ou maior gravidade. Outro ponto muito importante são as infecções recorrentes,
principalmente infecções bacterianas. A piodermite estafilocócica de repetição está presente em aproximadamente 70% dos pacientes com dermatite atópica, então ela é muito significativa. As otites recorrentes também estão presentes em 70% dos pacientes com dermatite atópica. Meu cão, desde que eu voltei a Belo Horizonte em setembro, ele já teve pelo menos 4 otites. Nós estamos no mês de maio, né? Então façam as contas aí com qual frequência esses cães não têm otites, né? Então é um dado muito importante de fato. E sempre abordar os tratamentos realizados, nunca esquecendo de pontuar, além do fármaco, a dose que foi utilizada, a frequência com que foi utilizado e o tempo pelo qual foi feito o tratamento. É importante? Pessoal, é muito importante. Às vezes o paciente já tomou o fármaco apropriado, como por exemplo uma prednisona, mas tomou por 5, 7 dias. E aí ele deu uma melhoradinha e volta a coçar. Isso é muito comum da gente encontrar. É evidente, porque a doença é por natureza crônica e muitos pacientes precisam de um ciclo longo de tratamento, tá? Então é sempre muito importante e documentar todas essas informações, né? Anotar com muito detalhamento, com muito cuidado, tá? Procurando, como eu disse, colocar na medida do possível num ordenamento cronológico, como que tudo isso evoluiu, quais tratamentos já foram realizados, qual foi a resposta, se foi boa, se foi ruim, isso conta muito para o desenvolvimento do diagnóstico. Do ponto de vista de exame físico, pessoal, a gente tem, digamos assim, 2 espectros, tá? Um animal com enfermidade mais aguda, né, que tem aquela crise atópica aguda, e aquele animal que já tem uma doença cronificada. Vamos falar primeiramente daquele animal com uma característica, uma pegada mais aguda da doença, tá? Em geral, nesses animais, o que a gente percebe é prurido na ausência de lesão significativa. Guardem isso. Prurido na ausência de lesão é uma característica clínica de alergopatia. Vejam que eu falei alergopatia, eu não falei só atopia, a gente vai ver outras alergopatias, tá? Então, prurido na ausência de lesão sugere alergopatia. Qual que é a alergopatia mais comum? A dermatite atópica. Portanto, fiquem atentos a isso. Além do prurido na ausência de lesão, o animal, mesmo com crise aguda, ele pode ter algum nível de lesão. E nesse contexto, a principal lesão é o eritema, tá? A hiperemia, aquele avermelhamento da pele. Podem ocorrer pápulas também, mas com maior frequência. Então lembre-se sempre, crise aguda, a principal característica é o eritema e o prurido. Bacana, pessoal? Vamos ver alguns pacientes daqui a pouco, vocês vão entender melhor essas lesões, tá? Do ponto de vista topográfico, pessoal, a gente não tem uma regra absoluta para atopia, né? Um padrão de distribuição característico, como a gente vai ver, por exemplo, daqui a pouco na DASP, tá? Mas algumas áreas são muito emblemáticas, tá? Então, região periocular, né? A blefarite atópica, perdão, a região de axilas, região de virilha, a região ao redor do ânus, a região ventral do pescoço, o interdígito é absolutamente fundamental, tá? A lambedura de interdígito, vocês vão ver daqui a pouco comigo nos critérios de Favreau, que ela é um critério diagnóstico da atopia. Então são regiões que a gente sabe que frequentemente a gente encontra prurido intenso ou lesões ou eritema, tá? Então é importante procurar com bastante calma e documentar isso de forma apropriada. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente então. Olha lá, alguns pacientes então com quadro de crise aguda de atopia, tá? Então veja um paciente bulldog inglês que frequentemente desenvolve dermatite atópica, apresentando prurido intenso, segundo a queixa do tutor. Quando a gente examina de perto essa paciente, a gente nota o quê? Exatamente, não nota nada praticamente, né? A gente vê uma ausência de lesões dermatológicas significativas para explicar tamanho prurido. Para não dizer que não existe lesão, quando a gente avalia mais cuidadosamente um mamilo, a gente nota que ele está avermelhado e inchado. Tá? Ele está como se estivesse protruindo, né? É porque ela coçou muito intensamente essa região e acabou lesionando, tá? Mas não é que ela tem uma coceira específica aí, ela está coçando muito e acabou se machucando. Muito comum a escoriação na dermatite atópica, tá? Então vejam, eu tenho prurido na ausência de lesão, suspeita alergopatia, principalmente a dermatite atópica canina.
Um paciente Fox Terrier, esse foi um dos poucos pacientes que eu atendi com alergia tegumentar e alergia também do ponto de vista respiratório, tá? A gente nota, por exemplo, um eritema de axila. Isso é uma foto aproximada da axila dessa paciente, apresentando eritema, e ela apresentava prurido também bastante significativo. Esse paciente eu acompanhava em Santa Catarina, é o Chico, tá? Percebam o eritema na virilha, eritema na região ventral de pescoço, ele tem outras lesões aqui também, que daqui a pouco eu converso com vocês. Eritema, então, na axila e eritema no pavilhão auricular, tá? Então, percebam que ele tem múltiplas áreas de eritema de forma muito significativa. Ele era um atópico muito grave. Ele tem outras lesões também, tá? Ele tem lignificação, ele tem descamação, mas daqui a pouco a gente vê isso, tá bom? Um paciente Bull Terrier, esse não é paciente meu, isso foi retirado de um artigo, né, de um consenso de dermatite atópica. Percebam as clássicas lesões em virilha e axila, né? Presença de eritema. Esse é uma paciente meu apresentando eritema axilar, tá? Então estou levantando o membro torácico dela mostrando o eritema. Além de eritema também tem outras lesões, tem hiperpigmentação, tem espessamento. Novamente, vão se repetindo, né? Lesão sempre aguda, presença de eritema, tá? A gente vê em região de axila, muito intenso, né? Aqui uma foto aproximada da axila, mas a gente também nota na região de virilha um certo eritema, mas principalmente axilar. Aqui o meu cão, Coronel Leitão, apresentando em determinado momento eritema de pavilhão auricular, percebam que há uma certa descamação, eritema de interdígito, olha lá. O interdígito, aqui eu não, minha esposa, né, para eu tirar a foto, está abrindo aqui o interdígito do meu cão, mostrando extremamente eritematoso. E por fim, pessoal, a gente tem um segundo, digamos assim, espectro de característica clínica, que é aquele animal com doença mais cronificada. E aí outras lesões começam a dar as caras, a aparecer de forma mais relevante. Entre elas a alopecia ou hipotricose, tá? E aqui no caso a gente tem uma alopecia secundária causada por prurido, por autotrauma, ou seja, o cão ao se coçar ele acaba arrancando o próprio pelo e por isso a gente tem uma alopecia que não é primária, não é por fragilidade do folículo, ela é secundária ao processo de autotrauma. Bacana, pessoal? Lignificação, que é aquele espessamento importante da pele, tá? Que vem com sulcos, né? Nessas áreas de espessamento. A gente vai ver a foto, vocês vão entender melhor. Lembre-se que eu deixei um PDF com a descrição dessas lesões dermatológicas para vocês estudarem. A hiperpigmentação frequentemente acompanha o processo de lignificação e decorre então do prurido crônico. Então, tanto a lignificação como a hiperpigmentação são características de um processo pruriginoso inflamatório crônico. Pode ocorrer em outros processos pruriginosos inflamatórios? Pode, tá? É uma lesão inespecífica, ela não é específica da atopia. Ela só nos diz que existe um processo inflamatório pruriginoso crônico. Tá? Escoriações são frequentes em função do processo de prurido e principalmente se o animal lamber determinada região e ele lambe principalmente o interdígito, podem haver manchas salivares. Se ele tiver pelame branco, aquelas manchas amarronzadas são muito frequentes também. A gente vai ver na foto daqui a pouco. Então vamos lá. Olha o Chico aí de novo, né? Apresentando aí áreas de alopecia por autotrauma difusas na região de tronco. Aqui um animal apresentando alopecia próximo à base da cauda com presença de eritema, devido à alopecia por autotrauma. Olha que interessante, essa paciente apresenta hipotricose de toda a região posterior, mas percebam que daqui para frente o pelo está preservado. Por quê? Porque é onde normalmente ela lambia, onde ela alcançava para se lamber intensamente e ela ia arrancando os pelos, causando essa hipotricose, diminuição do recobrimento piloso de forma difusa. Olha só, um paciente com atopia grave, né? Isso eu atendi em Santa Catarina, apresentando alopecia difusa de tronco, membros, região de pescoço, né? Apresenta importante lignificação. Vejam como a pele está espessada e com sulcos. Vejam como a pele está
pigmentada, não é? Além de estar eritematosa. Então a gente vê aqui uma profusão de lesões dermatológicas decorrentes da atopia. Olha a tal da lignificação, né? Percebam a pele espessada com presença de sulcos, percebam a pigmentação intensa ao redor do ânus, né? Que se estende aqui nos membros também que esse paciente apresenta. Percebam a pele espessada ao redor da vulva e por estar espessada ela está redundante, ela está excessiva. Olha só essa foto, que clássico da dermatite atópica, né? Isso que a gente pode dizer, isso é um clássico atópico, né? Então a pele gravemente espessada, causando essa redundância, né? Pele excessiva na região do pescoço. Lembra que eu falei para você a região ventral do pescoço, que é emblemática, né? Eritema importante, a pele está toda lignificada, né? Cheia de sulcos, toda enrugada, toda pigmentada, né? Então é um animal com lesões crônicas da atopia, né? Bacana, né? Olha lá, isso é emblemático, né? A lignificação. Vejam como essa paciente maltesa apresenta uma lignificação importante, tá? A pele está redundante, está excessiva, né? Então vejam que vai recobrindo, inclusive, a vulva do paciente, né? E esse é o quadro clássico de lignificação. Percebam que junto com a lignificação, a gente também vê pigmentação, né? Por quê, professor? Porque existe uma maior atividade melanocítica em função da liberação de mediadores inflamatórios. Pigmentação na região de virilha de forma muito intensa em um paciente atópico. Olha só a blefarite atópica, né? Olha só que bonita a lesão de blefarite, a região toda alopécica, né? Lignificada, cheia de sulcos, pigmentada. E no mesmo animal a gente tem uma queilite, né? Então o acometimento inflamatório dos lábios, né? Então não apenas uma blefarite, mas uma queilite atópica acompanhando o quadro. Novamente, né, blefarite, né, a gente nota a blefarite pela alopecia, a pigmentação e a queilite atópica, né, lesões similares também ao redor dos lábios. Olha esse paciente, eu atendi ele com 9 anos de evolução, né? Era de uma senhora que tinha uma condição socioeconômica ruim, né? Em condição de vulnerabilidade. Então, esse animal nunca tinha sido consultado. Vejam que são 9 anos de prurido e sofrimento, né? Olha como a pele aqui está espessada e redundante. Olha a pele da região dorso-lombar, né? Extremamente redundante, espessada. Olha a pele da região posterior do membro. Olha como ela está excessiva, pigmentada, lignificada, eritematosa. Então é o cardápio completo aí da dermatite atópica. Região de dígitos, né? Lambedura muito intensa, causando alopecia e áreas de escoriação. A gente vê aí também tem crostas recobrindo a região. Olha que interessante esse aqui, né? Esse aqui é um paciente que eu atendi em Lages, de uma aluna, depois ela foi residente nossa lá do laboratório clínico, apresentando um componente fundamentalmente de membros, né? Ela lambia excessivamente, tá? São 2 pacientes diferentes aqui. Esse aqui é o que eu falei. Lambia muitos membros, tá? Então a pele estava muito espessada, excessiva, lignificada. Percebam a intensa descamação nesse paciente. Outro paciente com característica semelhante, né? Percebam que a pele escurecida e espessada lembra muito a pele de um elefante. Por isso que a gente chama de aspecto de paquiderme, tá? Em função dessa pele espessada e escurecida que ocorre no paciente com prurido e inflamação crônica. E aqui é a tal das manchas salivares, né? Pudorzinho branco, né? Todo frufruzinho, mas cheio de mancha nas patas, em função da intensa lambedura de interdígito, que é um componente muito importante no diagnóstico da dermatite atópica. Tá bom? Eu vou dar uma dica agora para vocês, isso não tem nos livros, tá? É uma observação que a gente faz na rotina, mas que eu chamo carinhosamente de toca-cavaco, tá? Vamos lá. Toca-cavaco, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é um termo técnico nem semiológico, é apenas uma brincadeira. Não pode escrever toca-cavaco na prova. Então, olha lá. Os pacientes com atopia é impressionante. A gente coça a região lombar deles, eles ficam doidos, né? Ó, até retorce o pescoço ali, né? Tamanha alegria. Olha lá. E
a patinha de trás, né, fica batendo assim, né? Então isso é muito comum no paciente com dermatite atópica, tá? Tá joia, pessoal? Daqui a pouco a gente volta então com os fatores complicadores da dermatite atópica. Até daqui a pouco, pessoal.